Tudo bem, pessoal? Então, fazendo um vídeo hoje especial para vocês. O vídeo vai ser forte, tá? Já aviso que emoções aí. Assim, gente, se vocês estão notando que eu tô com uma aparência de cansado, é porque os últimos dias foram bem puxados, bem cansativos. Tem muita coisa acontecendo, não só a nível mundo, toda essa confusão que está rolando aí, mas também questões que eu vou compartilhar com vocês hoje, e eu espero que essas informações ajudem vocês a entenderem mais e melhor essa questão de narcisismo, o que essas criaturas fazem, principalmente quem nasceu numa família e teve a infelicidade que eu tive de ter pai e mãe narcisista, e os irmãos um ter sido enabler, né, a disponibilizadora, facilitadora, e o outro ter sido uma criança adorada que virou um narcisista, entende? Então, prato cheio. Assim, gente, ao longo dos vídeos eu tenho compartilhado um pouco com vocês o que eu passei, tá? E eu só vou fazer um resumo, entende? Assim, como é que eu acabei lá nos Estados Unidos, aquela coisa toda, tal. Então, bem rapidinho, só para você. E de repente essa história que eu contar para vocês, quem estiver passando por algo parecido vai poder obter um pouco de informações no sentido de validar a loucura que vocês estão passando e dizer, nossa, esse tipo de coisa aconteceu com o Rick, está acontecendo comigo, então podem ter certeza que acontece com outras pessoas. Então, gente, nessa época, tá, eu não sabia absolutamente nada sobre narcisismo. E eu notava que a relação da minha mãe e do meu pai, a relação deles era uma relação conturbada, era uma situação complicada. Eu me lembro que quem não viu aquele vídeo da parentalidade, está passando o link aí, deem uma conferida, tá? Porque eu me lembro que quando eles tinham os atritos e as brigas, eu poderia estar com uma namorada e eles não queriam saber, eles iam, entende, a minha mãe ficava rodeando, entende, em torno dela, e o meu pai agredindo, entende, não querendo nem saber, entende, se aquilo ali estava sendo, primeiro, constrangedor, segundo, entende, que estavam se expondo a um ridículo, me expondo a um ridículo e colocando, entende, a minha namorada numa situação extremamente constrangedora, porque ela olhava aquilo com os olhos desse tamanho, o que eu faço, entende? Um cachorrinho ali. Então, tá vendo? Ele quer participar da filmagem. Então, essa situação, gente, isso aí, assim, isso é o menos pior de tudo, entende? Então, assim, geralmente os bichinhos gostam de estar perto de mim, né, que quem já viu, quando eu faço de filmagem, às vezes passavam uns cachorrinhos e tal. Só que, o que aconteceu? Então, a relação deles começou a deteriorar. A minha mãe começou porque ela era uma narcisista oculta, encoberta, só que naquela época eu não sabia, mas que assim faz, ela começou a cair naquela vitimização, que ela era sempre a coitada, e ela começou a se autoflagelar. Então teve dias que eu cheguei em casa e ela
tinha, sei lá, bebido e caído com a cara no chão e estava toda ensanguentada e tinha que levantar ela. E numa dessas, assim, nessa época, minha irmã casada, meu irmão casado, todo mundo fora, eu lá. A minha diferença de idade entre eles é muito grande. Então, lá ia eu, né, ligar para médico. Isso eu tô falando assim, quando eu estava entrando na fase adulta, tá? Eu não tinha carro, nem, sabe? Eu acho que nem tinha carteira nessa época, não tinha carteira. Com certeza não dirigia. Então, assim, ainda naquela fase adolescência, entrando na fase adulta. E aí, pessoal, o pessoal, né, tinha um médico da família, isso aí é um outro, são vários capítulos, entende? Que isso vai envolver, inclusive, a questão de rituais satânicos, que foi exposto. Mas esse cara, entende? Que era um psiquiatra e médico da família, tal, então ajudou meu pai no negócio, na empresa que ele teve. Isso é todo, entende? Tem muita coisa, mas em suma, aí teve uma reunião, né? Então o médico foi, né? Isso aconteceu várias vezes. Aí o médico esse foi chamado, tal. E aí eu me lembro que a gente estava na mesa, né? Tipo, na sala de jantar. Então estava meu irmão, a esposa dele, psicóloga. Eu não me lembro se estava minha irmã ou não. Não me surpreenderia se ela não tivesse, porque quando a merda acontecia, nunca tava, entende? Mas sempre eu tinha que estar lá para, né, fazer as coisas. E aí o cara tava, o meu pai tava lá, e aí eles têm uma ideia brilhante, o Dr. Nelson. Esse cara, até contato lá com a NASA e governo americano, provavelmente muita coisa do MK Ultra ele sabia, o que tem a ver com a história do rituais satânicos, mas isso, entende? Isso é um capítulo à parte. E aí o pessoal chega e diz assim, não, e aí ele diz, eu tenho uma ideia, nós vamos usar o Ricardo para ele, nós vamos usar o Rick, né, para ele segurar a onda da mãe dele. Em nenhum momento ninguém se perguntou se eu queria participar disso, se eu tinha condições de participar disso. Eu seria utilizado como um objeto, uma boia salva-vida, para tentar fazer com que a mãe não pensasse em separação, que ela estava pensando, que ela não estava, que ela estava desgostosa daquele relacionamento. Então a minha missão ali seria segurar ela, entende? No relacionamento, ou seja, ela não estava feliz e me utilizar para que ela continuasse infeliz e eu sendo utilizado como cola para manter ela presa lá. Isso o psiquiatra, entende? Então, gente, o que acontece? Evidentemente a situação vai piorando cada vez mais, eles acabam se separando. Na separação, o meu pai criou uma situação onde quis ver ela, se pudesse passar fome, passasse. A coisa se alastrou durante anos. Nessa época, meu irmão vai, né, ganha um mestrado dele nos Estados Unidos, cortesia papai e mamãe. A minha irmã, né, completamente ausente nessa história, né? E o Ricardo lá, né, segurando a onda, tal. E aí o que acontece? Passam-se, sei lá, 2 anos, eu acho, entende? E aquela coisa nunca se resolvia, em suma. Eu não aguentava mais ver aquilo, porque eu naquela época morava com o meu pai. Eu naquela época comecei a fazer
venda de instrumentos musicais, olha só, aí por isso que eu entrei na história da música, para ganhar dinheiro, porque naquela época, então, meu pai resolveu me punir, entende? Então, se eu quisesse alimentação, eu tinha que comprar a coisa assim, meu Deus, entende? Meu Deus. E a minha mãe reclamando que, sabe, sem dinheiro, aquela coisa toda, tal, e a coisa não se resolvia, eu tive que intervir, entende, para que aquela coisa, para que a separação deles andasse. E meu pai, evidentemente, deixa a mãe com bens completamente travados, tipo bens que tinha gente com uso capião, entende, quase perdendo o direito do móvel, do imóvel. Tinha um que era patrimônio histórico, não tinha comercialização nenhuma naquilo, entende? Uma confusão. E aí eu pego e eu arrumo tudo isso aí, entende? E mais ou menos um tempo depois, né, e meu pai se fazia, né, o coitado que chegava em casa e ficava reclamando, atazanando, então era ele atazanando meus ouvidos, reclamando da minha mãe, a minha mãe reclamando dele, e eu entende, não tinha com quem falar, e ainda eu achava que, puxa, eu poderia ajudar e eu poderia fazer alguma coisa por eles, entende? Então o que acontece? Tem um dia de noite que toca o telefone e tinha uma mulher bêbada. Alô? Eu quero falar com o Danilo. Como é que é? Eu não estou entendendo o que a senhora está falando. Eu quero falar com o Danilo. Eu digo, olha, eu realmente não estou entendendo o que a senhora está falando. Eu acho que a senhora está intoxicada e ligou para o número errado e pá, desliguei o telefone. Essa veio a ser a Joana, né, a companheira do meu pai. Então assim, gente, essa aí ganha o prêmio narcisista com estrelinha de platina, entende? No meio da testa dela. Claro que naquela época eu não sabia, entende? Então, aí o velho leva lá para morar, lá, quando eu vejo a mulher tá lá, entende? Simplesmente aos trancos e barrancos, e eles tinham que fazer alguma coisa para retirar o Rick da história. E aí o meu irmão, né, e toda a família, todo mundo, não, porque olha só, o pai, ele quer que tu vá estudar lá nos Estados Unidos. Eu, pô, que estranho. É mesmo? Não, ele quer que tu vá estudar. E naquela época eu estava muito interessado em fazer medicina. Tem muita, assim, eu tô contando, eu tô passando para vocês um resumo de 3%. Tem detalhes aí que são muito sórdidos e complicados, entende? Mas eu digo, fico naquela ali, pô, sabe? Não, mas olha só, ele quer. Eu disse, olha, então para isso eu tenho que fazer um monte de testes, eu tenho que passar num monte de testes. Alguns desses testes vão ser realizados em cidades fora da onde eu estava. E ele, não, mas ele vai e tal. E aí o que acontece? Eu faço os testes, passo em todos os testes, sou admitido lá na Universidade de Wisconsin. E aí eu tinha aqueles instrumentos musicais, entende? E eu tinha vendido esses instrumentos musicais, tipo um estúdiozinho caseiro, entende? E aí, isso de noite, eu embarcava no dia seguinte. Eu tinha um cachorro que eu gostava muito, que era a Belly, né? Tive que doar a Belly. O cachorro que eu tive antes o Aster, o meu pai mandou sacrificar ele porque achou que o cachorro era estranho, entende? Bom, em suma, eu tenho que me concentrar, senão eu acabo me distraindo e entrando com outros assuntos. E aí, no dia do embarque, entende? Tipo assim, de tardezinha eu iria para o aeroporto pegar o voo, entende? Para ir para São Paulo, para Nova York, para ir, entende? Para Wisconsin. E aí o velho chega
e diz assim, primeiro, eu tinha passagem só de ida, não tinha de volta, porque estava com visto de estudante, então não precisava ter passagem de volta, era só de ida. E ele chega mais ou menos 2 horas antes do embarque, assim, na hora quase que de ir para o aeroporto. Aí ele aparece para mim e diz, olha, tá aqui o dinheiro para tu estudar lá. Aí eu olhei e tinha $1.600. Eu disse, isso aí não vai dar nem para 2 meses lá, entende? Não vai dar nem para pagar pelas cadeiras. Não, mas não te preocupa, depois eu te mando mais. O que aconteceu? Se eu não tivesse vendido meu estúdio, eu tinha passado uma situação muito ruim lá. Porque evidentemente não houve nenhuma remessa posterior de dinheiro. Isso foi tudo mentira. E aí eu acabei tendo muitas dificuldades lá, entende? Mas eu mantive um bom relacionamento com a instituição University of Wisconsin, a Universidade de Wisconsin. O que aconteceu nessa época? Olha só, a Joana, né? Então essa consegue uma bolsa, olha que incrível, né? O meu irmão tinha feito todo aquele meio de campo e o que acontece? Ele ganha então uma bolsa do CNPq, claro que era conhecido que a Joana tinha interferido nessa história através de contatos políticos para fazer um peixinho para que ele conseguisse essa bolsa. E aí o que acontece? Ele aparece lá nos Estados Unidos fazendo então aí o PhD dele. E eu, entende, tinha passado, eu estava no 2º semestre e vi que não ia conseguir ficar lá. Aí ele disse, então vem pra cá, né? Vem pra cá. Cara, e assim, eu saí de Wisconsin, fui lá para Washington, a cidade de Washington, não o estado. Fiquei com ele, mas assim, era insuportável, não tinha como, entende? A situação estava caótica, estava completamente disfuncional. E eu não tinha outra opção a não ser voltar, só que eu tinha comprado um carro, aí eu consegui vender esse carro, né? Um carro usado, eu consegui vender, era um Toyota Tercel 4x4, pô, muito legal, sabe, muito legal, entrava com nevascas assim, e o carro muito guerreiro, ou seja, cara, consigo uma passagem, volto ao Brasil, só que quando eu voltei para o Brasil, eu não tinha nem onde morar, porque eu não podia mais voltar, entende? Eu morava com ele, não tinha nem chance de eu chegar perto da casa, então eu não tinha onde morar, sabe? Aí eu fico um tempo no apartamento da mãe, até que mais tarde eu consigo lugar para morar. E aí eu começo a dar aula de inglês numa escola que era ligada com a embaixada americana, e uma longa história, o pessoal diz, cara, a gente vai te ajudar a restabelecer um contato, e eu consigo fazer uma série de coisas que eu recebo então uma bolsa de estudo da Universidade de Wisconsin para eu ir estudar, só que não medicina e sim psicologia. Foi por isso que eu fiz minha graduação de psicologia, e lá fui eu. E depois disso, o reitor da Universidade de Wisconsin me recomendou para um mestrado na Universidade de Michigan. Aí mandou uma carta pro presidente da Universidade de Michigan, que eu ganhei, aí eu virei professor assistente de lá, assistente de pesquisa, e numa dessas posições eu trabalhei, eu era professor assistente para uma professora que ela me conseguiu então um contato na Universidade de Chicago, onde eu fiz o 2º mestrado, e aí eu ganhei uma fellowship, eu era pago para estudar lá. Só que nessa época, durante todo esse tempo que isso acontecia,
não só o meu pai, mas o meu padrinho, a minha madrinha, né, o meu padrinho é irmão do meu pai, minha madrinha é essa que tinha um instituto de formação de terapeutas de casais, relacionamentos abusivos, e a filha dela é aquela que até 2017 estava dentro do tribunal, adivinham fazendo o quê? Conselheira sobre heranças de família. Tudo coincidência, o fato de ter acontecido meu pai falecer, minha mãe falecer, e eu não ter ficado com nada, ter entrado com 3 advogados, e os 3 no meio do caminho saíram fora. E ela está lá no meio dessa história, mas claro, tudo coincidência, entende? Mas vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então, nessa época, as pessoas diziam que o fato de eu estar lá era a minha família, era o meu pai que estava me sustentando lá, entende? As pessoas falavam, não, mas olha só, o filho dele está lá, entende? Porque então eu ganhei muito, eu fui reconhecido em muitas coisas lá, inclusive eu cheguei a ser reconhecido como quem é quem entre os profissionais internacionais, que é 1% desse pessoal que consegue chegar nisso aí. É tipo um Guinness anual, entende? E eu consegui esse mérito, entre outros, tá? Mas eu estou falando isso porque, entende? Eu era em cada universidade que eu fui, eu era reconhecido, e as pessoas queriam dizer que esse reconhecimento que eu estava tendo era elas que estavam fornecendo. Olha que loucura isso. Então, o que eu quero mostrar com isso, gente? Vocês podem estar conseguindo, entende? Quem tem um pai e uma mãe, ou os dois narcisistas, essas pessoas elas vão foder a vida de vocês, mas se vocês, por algum milagre, conseguirem alguma coisa, elas vão dizer que você conseguiu isso só porque eles lhe deram essa oportunidade. Só que tudo isso que eu consegui, eles não têm merda nenhuma a ver com isso. Tudo isso eu consegui por mim mesmo, sem ajuda. Aliás, pelo contrário, eles só me atrapalhando e só me atazanando o tempo todo. Eles não têm nada a ver com isso aí. Quem conseguiu isso fui eu, por mérito meu. E se vocês estiverem numa situação dessa, se preparem para serem surpreendidos com esse tipo de merda, entende? Que as pessoas vão dizer, ah, não, mas isso aí ela conseguiu, ele conseguiu porque a gente forneceu, caso contrário, esse pateta não ia fazer nada, essa pateta não ia conseguir nada. Então foi por isso que eu, entende, desenvolvi, entende, já na minha graduação, eu era aluno de honra da universidade, eu fui colocado, eu fui presidente da associação, do capítulo da Associação de Psicologia, eu fui o primeiro presidente estrangeiro, entende? Fui o primeiro presidente estrangeiro do SAICAI, que é a Sociedade de Honra em Psicologia no Wisconsin Chapter, entende? Então eu tinha essa coisa de ir fazendo e construindo e demonstrando e sendo reconhecido, e as pessoas queriam dizer que isso estava acontecendo porque eu estava sendo ajudado por elas, e isso tudo era mentira. E o pior, a Zumbilândia, o rebanho, acreditava, acreditava. Por quê? Porque essas pessoas, essas criaturas, elas mentem muito bem, e as pessoas aceitam acreditar nessa mentira. Olha que loucura isso, cara. Então, o que acontece? Então, essa experiência que eu tenho de ter trabalhado, feito pesquisa e etc. e tal, que eu falo, saiu daí. Tá? Então, eu acabei, evidentemente,
voltando para o Brasil, entende? E aí eu trabalhei em consultoria americana, viajei o Brasil todo, depois acabei saindo do Brasil de novo, aí voltei, até que chegou então, né, em aquele período em que meu pai estava todo atolado num negócio imobiliário e eu consegui desembaraçar aquilo ali tudo. E nessa época, olha só essa, e nessa época, então, quando chegou lá 2010, 2011, eu peguei e eu acessei um texto muito legal falando sobre narcisismo destrutivo em organizações. Eu olhei aquilo e eu disse, puta que pariu, cara, isso aqui é a descrição do meu pai do início ao fim. E eu mostrei para o meu padrinho, que estava sempre indo lá, ver como é que estava a construção, como é que estava o negócio. E eu disse, olha, tio, a situação aqui, ela é foda porque lê isso aqui. Aí ele chega e diz assim para mim, mas eu sei que ele é assim. O que tu quer que eu faça? Ele me diz. Eu disse, pô, mas só um pouquinho. Vocês estão me colocando para lidar com uma pessoa destrutiva e ela vai acabar me destruindo? Não te preocupa, não te preocupa. Tudo vai ficar bem, só tem que manter tudo em ordem aqui. Então, eu fazia toda a parte de marketing. O que é parte de marketing? É fazer propagandas a nível audiovisual. Eu chegava a fazer outdoor, sério, gráficos de outdoor, campanha publicitária, a parte legal, até onde me cabia, eu fazia, entende? Então, resolução, via extrajudicial, acertos, tudo era comigo. A parte de compras de materiais era comigo e a parte financeira era comigo. Tanto que quem conseguiu desencadear o financiamento para a obra fui eu. Então eu fiquei como responsável daquilo. Adivinha o que eu recebia por isso? Tinha meses que eu não recebia nada, tinha outro mês que ele me pagava aquilo que dava na cabeça dele. Não, mas fica tranquilo, tu vai ver, tu vai sair bem nessa história, tu vai sair bem nessa história. Então nessa época eu cuidava de manhã e de tarde dessa coisa e de noite da mãe. Então eu passava 24 horas em função dos meus pais. E evidentemente eu tive relacionamentos, mas não tem como tu manter um relacionamento numa loucura dessas, entende? Porque ninguém cuidava da mãe e ninguém se responsabilizava pela questão do negócio para fazer aquilo dar certo, mas todo mundo queria se beneficiar daquilo. Então o que acontece? Esse negócio dá certo, entende? Só que ele fez uma treta, entende? Onde ele criou várias fugas financeiras. Eu descobri isso aí. Aí, no meio do caminho, entende? O meu irmão chega e diz assim, olha, eu preciso falar contigo. E eu disse, o que é? Não. Aí ele disse, olha, tu tem que sair daí. Ele estava lá nos Estados Unidos. Tu tem que sair daí urgente e vir para cá. E eu, pô, mas como assim? Não, tu tem que vir para cá, tu tem que vir para cá. E aí quando eu vejo, lá vou eu, entende? E aí eu fiquei uns 7 dias, 9 dias lá. E no segundo dia ele chega e diz assim para mim, não, sabe por que a razão pela qual eu quis que tu viesse para cá é porque numa dessas situações os filhos, né, os sobrinhos, né, contaram para ele que o meu pai tinha pedido para eles darem um fim em mim. Por quê? Porque eu estava sabendo de coisas, eu estava me metendo muito na situação financeira, ele estava muito irritado com isso. Qual é o maior medo da criatura narcisista? Ser exposta por quem é e pelas consequências do que ela faz. Então ele ficou encagaçado com isso aí. Na cabeça dele, uma maneira de resolver seria dando um fim em mim. E aí, evidentemente, quando eu voltei, eu era colega assim de academia de uma
uma mulher muito legal que trabalhava na Polícia Federal, que hoje ela é diretora da Interpol. E eu falo, Ana, eu tenho uma situação assim, assim. Ela estava lá no aeroporto, ela disse, vem no aeroporto, me diz o que está acontecendo. Aí eu contei para ela o que estava acontecendo. E ela disse, olha, isso é uma coisa muito grave, tu tem que fazer um BO, entende? E tu tem que te proteger porque isso é uma coisa muito grave. Ela começou a fazer uma investigação e eu cheguei, entende? Na cara do meu pai e dos sobrinhos, filhos da minha irmã, e disse, se eu ficar com uma unha encravada, se acontecer alguma coisa comigo, tem esse BO, tem esse registro e vocês vão ser indiciados. Aí sabe o que meu pai diz? Não é matar, é só dar um susto, sabe? Tipo quebrar o meio, mas não matar. Talvez acontecesse alguma coisa assim, de ficar muito machucado, mas não era que realmente a minha intenção era te matar, era só te dar um susto, te deixar machucado, para que tu parasse de fazer certas coisas. Eu tenho gravado isso. Nessa época, todo mundo, meu padrinho, marido dessa mulher que tem uma instituição que fala sobre relacionamento de casais e relacionamento abusivos, cuja a filha trabalha no tribunal, todo mundo faz questão de virar a cara para o lado e fazer de conta que não estão acontecendo. Então, o que tem que sair dessa situação? Todas as pessoas que passam por abuso narcisistas, por pais, vocês sempre vão ser pintadas como loucos. Entende? E tudo vai ser feito para denegrir, para distorcer, e as pessoas vão mentir. Se vocês conseguirem alguma coisa, as pessoas vão dizer que vocês conseguiram por causa que as criaturas narcisistas forneceram. É tudo mentira. As pessoas vão criar um enredo mentiroso e as outras vão acreditar. Porque se você falar alguma coisa, você vai passar como mal agradecido, como chata, como chato, como olha só. E aí o que acontece? Só que você nem tem ideia que está acontecendo isso. Até o dia que, há umas semanas atrás, eu não sei se vocês se lembram, eu comentei isso num vídeo, eu encontrei então o marido da minha prima, né? E o marido da minha prima teria dito que o sogro dele, que é meu padrinho, irmão do meu pai, teria dito que eu estava muito bem, que eu tinha ficado inclusive com uma casa, um imóvel, né, dessa construção. Porra, tudo mentira, cara. E eu disse, isso não procede, isso é mentira. E ele, não, o Mário não faria, o Mário não diria mentiras. Eu disse, cara, ele está mentindo, porque eu não recebi nada, eu não fui nem informado que meu pai estava doente e, consequentemente, ele teria falecido, da mesma forma como eu não fui informado que minha mãe estava doente, consequentemente tinha falecido. Tudo proposital, tá entendendo? Para jogar um sentimento de culpa. Só que como eu já tinha começado a trabalhar essas questões, como eu falei, 2010, 2011, que eu comecei a entender essa questão de narcisismo, eu comecei a me aprofundar nisso aí e utilizar toda essa experiência que eu compartilho com vocês para realmente entender o que é isso. Então, mais uma vez eu digo, o que eu falo é em cima de estudo, é em cima de experiência profissional, é em cima de experiência acadêmica e pessoal. Entende? Só que eu quero deixar um alerta para vocês nisso, entende? Porque, cara, quando eu escutei aquilo do marido da minha prima, eu fiquei emputecido, cara. Eu disse assim, porra, não é possível, cara. Os caras mentem até hoje. E aí eu comecei a notar algumas coisas e pode ter certeza que o pessoal está seguindo esse canal. Eles devem estar muito irritados. Primeiro, porque eu estou falando o que está acontecendo. Segundo, porque eu estou ajudando demais pessoas
não só a entenderem o que está acontecendo, mas se recuperar da merda que aconteceu, entende? E isso está deixando esse clã de demônios muito irritados, e eles estão agindo com uma intensidade para me prejudicar que vocês não têm ideia. Então, primeiro, eu estou deixando esse registro aqui para começar a deixar público, porque se acontecer alguma coisa comigo, eu vou deixar nome de pessoas com quem eu confio, entende? E eu vou começar a criar BO em cima disso aí. Entende? Não pensem que eu não estou ligado no que está acontecendo. Vocês não estão tratando com pateta. Olha tudo que eu consegui fazer, talvez não seja muita coisa, mas eu consegui fazer isso através do meu esforço, da minha coragem e da minha capacidade. Não subestimem minha capacidade de discernimento e de ver o que está acontecendo. Então, pessoal, eu quero dizer isso para vocês, entende? Se preparem para lidar com essa situação de vocês verem essa mentira descarada, filha da puta das pessoas ainda querendo dizer que se vocês conseguem alguma coisa, o mérito é deles e não de vocês. E o mais preocupante disso tudo é que isso aí vai ser tipo uma força que vai puxar vocês para baixo, porque vocês vão ficar muito emputecidos, vocês vão ficar, cara, querendo assim o fígado de alguém, vocês vão ficar com uma raiva monstruosa. Passarinho, quando é uma coisa legal, eu já tinha escutado que quando acontece isso é porque teve uma presença espiritual confirmando o que eu acabei de falar. Entende? Então, assim, gente, isso é feito para criar raiva, ódio. Porque essas pragas, o que elas querem? Elas querem manter vocês travados, presos no ressentimento, na dor, no ódio, na raiva, no rancor. Só que como eu estou sublimando tudo isso, a ponto de eu perdoar essas pessoas e eu entrego cada uma delas na justiça de Deus, e que Deus faça com elas aquilo que Deus julga ser correto, mas não cabe mais a mim, entende? Ficar pensando nessa justiça, e nem quero, entende? Isso está enlouquecendo essas pessoas. Mas eu estou me adiantando um pouco no assunto que eu quero mostrar para vocês, que eu quero deixar aqui claro para vocês, é isso, entende? Essas pessoas, mesmo que vocês tenham feito não contato, mesmo que vocês tenham se afastado, mesmo que vocês estejam se recuperando do que aconteceu, e mesmo que vocês estejam dando a volta por cima, elas vão fazer alguma merda para colocar vocês de volta nesse sentimento de vergonha, de culpa, de raiva. Porque dessa forma elas conseguem travar vocês, dessa forma elas conseguem prender vocês. E esse é o objetivo final. E tem muita gente que quando encontra uma situação dessas, elas não conseguem lidar, e elas acabam às vezes até se matando, ficando dependente de drogas. Isso é muito sério, gente. Esse vídeo é um vídeo difícil que eu estou fazendo. Porque a vontade que eu tenho é, sabe, dar um grito que eu acho que o pessoal lá no Amazonas escutaria, entende? De raiva. Mas se eu fizer isso, eu não estou fazendo nada para me ajudar. Eu tô só alimentando esse sentimento ruim, entende? Então o que eu quero mostrar para vocês é isso, gente. Fiquem atentos. Se vocês perceberem essa mentira, se vocês perceberem que tem gente
que pode ter passado um tempo, ainda continuam mentindo, isso é uma isca para que vocês mordam e vocês caiam no sentimento de rancor, de raiva, e isso não vai levar vocês a lugar nenhum. Nenhum. Isso é feito propositalmente, entende? E pode ter certeza que até hoje a minha família deve ter pintado e falar: ah, o Rick, esse cara é meio louco. Ah, esse cara aí, pô, tudo que ele conseguiu foi por causa da gente, porque afinal de contas, entende? Claro que eu ter virado, ter me graduado com Magna Cum Laude, entende, assim, com honra e coisa, eles querem dizer que eles fizeram isso? Não, quem fez isso fui eu. Quem estava lá estudando, quem estava lá suando, quem estava lá batalhando, trabalhando, era eu, não eles. Mas eles querem dizer que eles forneceram condições para que isso acontecesse. É mentira, tudo é mentira, entende? Mas eles vão querer convencer as pessoas que como você conseguiu algo bom e você é um bosta, então porque como você é um bosta, você só conseguiu isso porque eles proporcionaram as condições. Oh, e você é malvado porque você está falando injustamente, né? Oh, e aí eles querem então criar esse sentimento de raiva, esse sentimento de rancor, esse sentimento de ira, para que você, quando se manifestar, você evidentemente vai estar emocionalmente agitado e eles vão dizer: olha só o jeito do Rick falar, olha, aquilo ali é uma pessoa que não está bem. A gente avisou vocês, está vendo? Para quê? Para desacreditar, para que ninguém acredite em vocês. Por quê? Para que daí as chances dessas merdas, dessas criaturas serem expostas pelo que elas são e pelo que elas fazem é reduzida, porque a credibilidade daquilo que você fala é questionada. Só que eu vou dizer uma coisa, gente. Com essa história da fundação, que muita gente não quer que ela aconteça, cada dia eu me surpreendo com pérolas, com pedras preciosas que têm aparecido, pessoas que eu tenho conseguido ajudar, pessoas que sentem uma conexão, que entendem o que está acontecendo e elas querem fazer parte disso, elas entendem como é importante isso. É como as boas novas estejam a caminho, porque se acontecer uma coisa comigo, pode ter certeza que a propósito da fundação vai continuar. O que aqui começou não acaba comigo, entende? E depende muito da vontade e do interesse de vocês, quem tem interesse, que isso avance cada vez com mais força e com mais agilidade e com mais eficácia. Mas o que eu quero dizer é, gente, eu tenho conhecido pessoas fantásticas, corajosas, humildes, inteligentíssimas, pessoas autênticas, pessoas inspiradoras, pessoas que, sabe, eu tenho orgulho de dizer assim, cara, essa pessoa, ela tem o selo luz da verdade nelas. Essa pessoa, ela tem o selo luz da verdade. E isso não tem mais volta. Isso já está acontecendo. Então, gente, se vocês estiverem presos nesse rancor, lembrem-se, tem pessoas boas nesse mundo. Você, de repente, é essa pessoa boa, que não teve ainda a oportunidade de reconhecer isso aí. De repente, você é essa pessoa que está olhando e dizendo, cara, tudo que o Rick está falando, eu sinto como estivesse saindo da minha alma. Eu entendo o que ele está dizendo, eu sinto, é muito parecido com o que aconteceu comigo. Eu já disse, está na hora de a gente se dar as mãos, de nos fortalecermos, de criar
um movimento renovador, trazer a luz da verdade, porque na ausência da verdade, da luz da verdade, existe a mentira. Na ausência do amor existe o ódio. Na ausência da luz existe a escuridão. E eu e essas pessoas que eu estou conhecendo, a gente está fazendo isso. A gente está conseguindo estabelecer um movimento, uma sinergia de esperança, uma sinergia de renovação. Então, se vocês estiverem presos nesse sentimento de merda, que dá tudo errado, que as pessoas mentem, lembrem-se, existe aquele carinha lá do Luz da Verdade, o Rick, que ele começou um trabalho pioneiro e tem pessoas que estão, nossa, não só se beneficiando das informações, mas elas estão conseguindo se recuperar e elas estão, com alguma delas, inclusive, com o propósito de fazer uma diferença nesse mundo. Não por um nível marqueteiro, mas porque elas sentem no coração delas a missão, elas sentem o chamado. Eu tenho percebido isso, inclusive, em crianças. Uma coisa fantástica, gente, fantástica. Eu quero terminar esse vídeo com um tom alto, que pode ser que tenha toda essa porcaria acontecendo. Ninguém tira quem nós somos, se nós não deixarmos que tirem de nós isso. E eu não deixei que tirassem isso de mim. E assim como eu espero que você não deixe que tirem isso de você. E nós, juntos, vamos expandir a luz da nossa verdade e vamos, quem sabe não chegou a hora da gente clarear muitas áreas que precisam dessa luz da verdade, como, por exemplo, a verdade sobre narcisismo, sobre expansão de consciência. E, evidentemente, não tem como desligar a questão espiritual de tudo isso. Nós respondermos o nosso propósito, a nossa missão, a conexão com Deus, termos vivido uma vida digna, onde nós não apenas ocupamos um espaço nesse mundo, mas nós fazemos uma diferença. Tá certo, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Espero que esse vídeo ajude e chegue no momento oportuno de quem busca essas informações. E na sequência eu volto com novas informações. Tchau.